O homem de Deus pode se endividar. A palavra diz que nós não devemos contrair dívidas. Então são questionamentos que a gente pode nesse momento aí pensar sobre isto, porque a própria palavra diz que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. Então, e a palavra também nos orienta que devemos emprestar, mas não tomar emprestado. Então nós devemos trabalhar na nossa vida. Só que hoje o sistema trabalha tanto com isso que obriga o homem a ter um cartão, obriga um homem, porque você, por exemplo, se você precisar comprar uma coisa na internet, você vai ter que usar o cartão. Tem lojas virtuais que elas não aceitam boleto, nem débito. Eu sei que as coisas estão melhorando com Pix e tudo, mas só que tem coisas que você tem que ter um cartão para comprar. E às vezes você precisa comprar um carro, você não tem um dinheiro suficiente e você compra a prestação para pagar, financiado. Você precisa comprar uma casa, compra essa casa financiada. Então o próprio sistema tem levado o homem a viver uma vida de dívidas. Aí as pessoas que às vezes não têm controle, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão ficar comprando, as pessoas, você vê assim no telefone, toda hora recebe uma ligação oferecendo cartão, nas mensagens do celular, cartão, e se você não tiver cuidado, você vai pegar vários cartões, pegar limites, vai comprar e depois não vai ter como pagar. E as pessoas às vezes fazem até na inocência, falta de experiência, mas eu acredito que esse homem de Deus aqui, ele ficou com essa dívida e não esperava a sua morte, a família também não esperava, e de repente a mulher não tinha como pagar essa dívida. E ali estava, porque que era errado essa questão de um judeu dar o filho, ou um judeu dar os filhos como escravos. Isso era proibido pela lei, mas você vê a situação que estava de apostasia do povo na época de Eliseu, que estava permitindo isso, até mesmo dar os seus filhos como escravos para pagar a dívida, E hoje nós estamos vendo também que muitas pessoas ficam com dívidas com banco, compra carro, depois esse carro é tomado pelo banco, tem pessoas que o nome está completamente sujo no SPC, mas mesmo diante de todas essas questões, percebemos o quê? Que em Deus a solução, porque na verdade esse homem aqui faleceu, deixou uma dívida e naquele momento só restavam os filhos e o credor já estava vindo para levar os filhos daquela viúva para colocá-los como escravos, como servos. E talvez você esteja enfrentando por alguma situação parecida, que você chegou a um nível de dívida que não tem como pagar. Não tem como pagar. E eu ensinava para os discípulos, e ainda ensino, olha, se você tem uma dívida e você quer pagar essa dívida realmente, e você não tem como pagá-la, separe todo mês um valor, mesmo que seja pequeno, com o objetivo de pagar essa dívida, e ore para que Deus esteja dando condição. Porque às vezes nós simplesmente deixamos a dívida e às vezes pensamos, mas eles têm dinheiro, são ricos, mas o banco rouba muito com juros. Não importa, você adquiriu a dívida, você tem que pagar. E nós temos que cumprir com os nossos compromissos. E sempre foi assim e não vai deixar de ser. Então, o que nós devemos fazer é não se endividar, É por isso que a palavra diz que nós devemos nos contentar com o que nós temos. Se alegre com o que você tem. Se você não tem o que o seu vizinho tem, ou o que o seu irmão tem, o que fulano não tem, não fique aí ansioso, preocupado, querendo a todo custo buscar condição, buscar a mesma condição daquele que você tem observado. Porque, amados, se nós ficarmos correndo atrás,
principalmente por inveja do que o outro tem, correndo atrás porque o outro tem. Esta corrida ela vai ser desastrosa. Porque, sabe, hoje, você tem um celular. Eu, por exemplo, eu tinha um celular. O meu primeiro iPhone, eu comprei o iPhone 5. E imagina, eu comprei e já deve ter uns 5 ou 6 anos. Esse iPhone ainda hoje, até hoje funciona, está lá. Quando alguém quebra o celular, às vezes recorre a esse iPhone 5. Hoje deve estar depois do 11, não é verdade? E o que geralmente acontece conosco é o seguinte: a gente faz um curso na internet de mídia, de qualquer coisa, e agora justificamos que precisamos de um celular melhor para fazer vídeos, para tirar fotos, e às vezes nós não temos condições, aí nós queremos um celular, um iPhone 11, queremos um iPhone melhor, justificamos e compramos, e às vezes nós falamos porque precisamos. E, amados, mas às vezes o nosso ganho não é suficiente para pagar 4 mil, 5 mil, 6 mil em um celular. Aí nós temos um laptop, nós temos um notebook que compramos por 2 mil, até mais barato, mas aí nós queremos um da Apple, queremos um de 10 mil, 11 mil, 12 mil, porque falamos o seguinte, justificamos, porque o meu trabalho, eu preciso para o meu trabalho, e às vezes nós não temos condições nem de manter um aparelho desse, porque a manutenção é cara, os acessórios são caros, os programas são caros, e aí ficamos endividados e justificamos por causa do nosso trabalho. E no entanto a palavra diz que devemos nos contentar com o que nós temos. E hoje em dia, e são várias coisas. Tem pessoas que têm compulsão por compras. Compra aqui, compra ali, vai numa loja, compra, vai no supermercado, compra, às vezes sem necessidade. E tome lá cartão, e quando chega, sempre passando uma dívida para outro mês, uma conta para outro mês, porque o dinheiro não dá. E nós estamos vivendo nessa bola de neve, nós não somos diferentes desse homem aqui que morreu e deixou a dívida para sua mulher. E se nós continuarmos com essa... É interessante que tem pessoas que fazem o seguinte: está devendo, está pagando parcelas que poderia simplesmente quitar aquelas parcelas, recebe um dinheiro, recebe uma oferta, um valor que dava para cobrir essa dívida, mas não paga. Aí depois surge uma necessidade, vai e gasta aquele dinheiro, compra alguma coisa supérflua e fica alguma coisa que não vai ter tanta necessidade e fica com a dívida. E nós precisamos nos adequar àquilo que a palavra nos instrui. Devemos ter uma vida, amados. Mesmo que seja pouco o nosso rendimento, não podemos contrair dívidas. Não podemos entrar. Aí você pode perguntar, aí você não tem dívida? Eu tenho um carro que eu não comprei de um dinheiro na bucha. Que eu pago todo mês. Mas eu fiz tudo para ser o mínimo e para pagar também no mínimo de tempo, para não ficar com essa dívida. E você não tem cartão? Tenho cartão, eu até cancelei, eu tinha do banco, eu cancelei 2 cartões, por quê? Eu não tenho pretensão, às vezes você tem necessidade de uma viagem, você precisa de um cartão, necessidade de comprar alguma coisa, precisa de um cartão, mas eu não vou ficar na dependência do cartão, não vou ficar pensando nisso, não vou... ou então só para dizer que tem um cartão, de maneira nenhuma. Qual é o meu hábito? Eu compro tudo à vista, no débito, pago no débito. Esse negócio, eu vou entrar numa loja comprar uma roupa e vou comprar no cartão, não faço isso. Eu vou entrar ali no supermercado e comprar no cartão para pagar no próximo mês, porque esse mês já estou apertado, eu estou contraindo uma dívida, eu estou diminuindo o meu salário do próximo mês. Então, eu uso o débito. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver dinheiro, não compro. Se o meu dinheiro acabar no início do mês, eu vou passar o mês todo ali, sofrendo ali, mas eu não vou
usar o cartão pensando em pagar no próximo mês, porque eu sei que isso vai dificultar no mês seguinte. Porque às vezes a gente olha para esse texto aqui, para esse discípulo do profeta Eliseu que faleceu, deixou uma dívida, e nós criticamos. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas eu pergunto, será se você tem alguma dívida aí que está atrasada? Será que você tem alguma debilidade, alguma compulsão por compras que não consegue lidar? Olha, a minha esposa hoje não compra no cartão, mas ela gostava de comprar no cartão. Mas Deus falou com ela para não comprar no cartão. E ela, como uma esposa obediente, ela não compra. Já tem meses que ela cancelou todos os cartões. Porque o próprio Deus falou com ela que não era para comprar no cartão. É muito bom quando Deus fala, né, conosco, né? É melhor Deus falar do que o marido, né? Porque eu não tinha esse hábito de comprar no cartão antes. Eu sempre prezei pela compra à vista. Esse negócio de comprar uma casa para 50 anos não dá para mim, não dá. Porque eu prefiro poupar e juntar o dinheiro para comprar do que comprar uma casa, pagar não sei quanto de juros e ficar nessa dívida. E ficar vivendo assim, na luta e às vezes buscando outra fonte de renda para suprir. Amados, nós precisamos tão somente entender que às vezes um fato que aconteceu aqui na Bíblia, que nós achamos assim um absurdo, isso pode estar acontecendo dentro da nossa própria casa. Na nossa própria casa. Então, esse episódio aqui, onde Eliseu multiplica o azeite da viúva, o interessante é que aquela viúva, quando ela se sentiu ameaçada, quando ela viu que os filhos iam ser levados, quando ela viu que ela estava numa situação de crise, uma situação complicada, um problema sério, o que foi que ela fez? Ela foi contar a sua história para o homem de Deus, foi contar a sua história para Eliseu. Ela não quis ficar sozinha com seu problema. Você sabia que tem muita gente que está morrendo aí com problema, mas não fala para ninguém? E se falar para alguém, diz, não diga para ninguém, não fale. Muita gente está morrendo na depressão, morrendo aí com dificuldade financeira, morrendo, mas não fala para ninguém por causa do orgulho. E nós precisamos contar a nossa história para Deus, as nossas debilidades para Deus, as nossas fraquezas para Deus. Nós precisamos falar para Ele. Nós somos de carne, nós somos humanos. Precisamos contar para o Senhor as nossas debilidades. As coisas que nos preocupam, as coisas que têm nos preocupado. Nossas aflições, nossos medos, nossas angústias, de toda a natureza, amados. Com relação à família, com relação a filhos, com relação ao esposo, com relação a trabalho, com relação à subsistência. Nós precisamos contar para o Senhor as nossas dívidas, falar para Ele. Devemos também pedir perdão, porque nós muitas vezes compramos sem necessidade, contraímos dívidas sem necessidade.